Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui no improviso aqui tentando fazer a gravação do capítulo 1 de Atos, né? Começando um novo livro, né? Que poderíamos chamar também de Lucas capítulo 2, né? Ou Segunda Lucas, né? Por ser uma continuidade de um livro, né? Escrito por Lucas, pelo médico, né? Onde ele vai ali basicamente continuar o relato para Teófilo, né? E vai mostrar ali as realizações dos cristãos, né? Da primeira igreja ali, igreja primitiva, né? Dos primeiros crentes em Jesus, trabalhando sozinhos, né? E todo o êxito que eles tiveram em trazer, inclusive, os gentios, os não-judeus, para a estrutura da fé cristã, sem a necessidade de haver uma conversão para o judaísmo, né? Então, crer em Jesus não era algo que ficava único e exclusivamente restrito aos judeus, tá? Apesar de que a igreja hoje inverteu o problema, né? Antigamente, pensava-se como traremos os gentios para dentro da estrutura da fé. E hoje é o contrário, como trazer os judeus para dentro da estrutura da fé, né? A gentilização do evangelho e das práticas cristãs acabaram afastando os judeus, né, do conhecimento de Cristo. Mas isso é algo que, graças a Deus, está caminhando, tá? E o livro dá, no capítulo 3, de que Jesus deu muitas provas convincentes, não simplesmente qualquer prova, mas provas convincentes de que ele estava vivo, né? E conversava com seus discípulos, né? Basicamente, o tema central era a respeito do reino de Deus, né? Depois dele ter ressuscitado, basicamente só falava sobre o reino de Deus, tá? E Lucas fala sobre a questão do batismo, né? De que João, ele batizava corpos, né? Purificação era do corpo, né? Horzim bitshuvah, né? As pessoas faziam o quê? Tomavam uma primeira iniciativa, se afastavam do pecado e se aproximavam de Deus a partir do arrependimento, né? Já a imersão, né, ou o batismo pelo Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, traz o poder de Deus para você continuar vivendo uma vida santa, né? E aí você acaba se tornando uma pessoa eficaz em levar o evangelho às pessoas, seja pelas suas atitudes ou seja pelas palavras, né, pela pregação do evangelho. Então, veja que a gente sempre fala, né? Deus não invade literalmente a sua vida, ele é convidado a entrar na sua vida. Então, para que você se aproxime de Deus, você precisa rejeitar o pecado, você precisa se arrepender e você é batizado, né? Mas o batismo do Espírito Santo é justamente aquele que te leva a ter condições de continuar neste caminho, tá? E aí, é, os apóstolos ali vão perguntar a Jesus, né? Quando é que você vai devolver a autonomia a Israel, né? Ou seja, nesse tempo que você vai restaurar a autonomia de Israel, né? Então, a expectativa de todo judeu da época basicamente era essa, né? De que haveria um que viria como Messias e ele resgataria Israel das mãos dos romanos e tornaria Israel uma nação autônoma, como era na época de Davi, na época de Salomão, na época de Saul, né? E também ali num pedaço do período dos Macabeus, tá? A gente vê isso lá em João, por exemplo, no capítulo 10, que estavam a ponto de agarrar Jesus para fazê-lo como rei, né? Tentando aí de alguma forma forçar o cumprimento da palavra de Deus, né? A respeito daquilo que diz em Isaías no capítulo 9, né? O governo recairá sobre os seus ombros, né? Só que ninguém ali ainda tinha captado que a primeira vinda, né, do Messias não tinha o objetivo de fazer ele reinar, né? Mas a primeira vinda tinha o objetivo de fazer ele morrer em resgate de muitos, né? E para que ele pudesse ser ressurreto no terceiro dia, subir aos céus e fazer a função de sumo sacerdote, né? Até que ele venha como rei finalmente, tá? Então os próprios discípulos tinham dificuldade de entender isso daí, né? É... Agora, outra coisa também, que às vezes o cristianismo tem dificuldade de entender, é que
quando Jesus responde a eles, olha, as coisas que Deus escolheu pela sua autoridade não cabe a gente saber o tempo, mas virá a acontecer, né? E essa promessa, ela está intimamente ligada com o retorno de Jesus na segunda vinda, né? Onde Israel será redimido, onde Israel será novamente uma nação autônoma, uma nação separada. E existe hoje propagada em várias religiões cristãs a questão da teologia da substituição, a teologia do reino, né? Dominacionismo, reconstrucionismo, restauracionismo, né? Que querem dizer que a igreja é um novo Israel. E isso não está correto pela visão bíblica, né? A visão bíblica é de que nós fomos aproximados à comunidade de Israel, né? Através do Messias, né? Então nós fazemos parte de uma nação, mas não simplesmente essa nação foi substituída pela igreja, tá? Essa teoria ela é completamente equivocada, tá? Então nós sabemos aí que Jesus retornará e Israel sim será a nação, a Terra Santa será novamente autônoma, tá? Bom, e aí Jesus deixa os discípulos ali como suas testemunhas, né? Ou seja, não era para eles viverem mais do jeito deles, era para viver agora do jeito de Deus, né? E você só consegue realizar, ter uma vida na presença de Deus, fazendo aquilo que é correto, se você tiver o Espírito Santo, né? É Ele que te capacita aí, inclusive para a grande comissão, tá? Bom, então esse primeiro capítulo aí, esse versículo aí também, né, do versículo 8, dá mais ou menos o índice de como funciona o livro de Atos, tá? Então você vê ali, por exemplo, os discípulos ali em Jerusalém, né, a capital do povo de Deus, a capital do povo judeu, e aí depois eles vão se mover em direção a toda a Judá, né, a Judéia, interior ali da terra dos judeus, vão avançar até Samaria, né, era habitada por judeus miscigenados, misturados, né, e finalmente, na verdade, né, ir até os confins da terra, né, e alcançar os povos gentios, povos não judaicos. Então você tem do capítulo 1 ao capítulo 6 falando a respeito de Jerusalém. Aí você tem ali o capítulo 6 até o capítulo 8, comecinho dele, né, você vê que a comunidade de Jerusalém ela é obrigada a fugir para as regiões vizinhas, né, por conta da perseguição. E o capítulo 8 e 9 vai incluir aí diversos exemplos de ministérios, tanto em Judá quanto em Samaria, né? E aí no capítulo 10 nós vamos começar ali a presença dos gentios. Então a igreja, obviamente que haviam gentios que seguiram Jesus antes, tá? Eu não discordo disso. Mas de forma oficial a gente vai ver a presença do não-judeu dentro da igreja a partir do capítulo 10, tá? Iniciando por Pedro, né? E depois dando grande sequência aí, com grande sucesso com Paulo, tá? É, E a gente sabe que, apesar da Bíblia ter cerca de 2.000 línguas já traduzidas, né, nós alcançamos muitas partes do confins dos mundos, mas Israel, por exemplo, é um local onde pouco se é propagado, né? E essa missão acabou ficando para os judeus messiânicos, mas os cristãos têm como missão orar, para que Deus revele ao seu povo, aqueles que são escolhidos, aqueles que são os remanescentes, né? Não é todos, mas aqueles que são remanescentes, a terem um encontro com Jesus, e é isso que tem acontecido. Os judeus, servos de Deus mesmo, fiéis ao Senhor, em sua palavra, têm tido encontros pessoais com Jesus. São muitos relatos e muito bonitos, tá? Bom, uma nuvem vai cobrir Jesus, né? E ele vai subir aos céus, aí vai cumprir Daniel 7,13, as próprias previsões dele, Mateus 26, Mateus 14, Lucas 21, né? Tem um relato também lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, versículo 13, Apocalipse capítulo 14, versículo 14, né? Normalmente, essa nuvem expressa a Shekinah, né? A presença manifesta de Deus, tá? E a gente vê a presença de dois anjos ali, homens vestidos de branco, né?
que vão dar apoio à nossa esperança, que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, né, de que Jesus está voltando, né? E responderia ele parcialmente a pergunta dos discípulos, né, quando é que vai dar autonomia a Israel, né? Vai ser nesse momento, tá? E ele vai voltar do mesmo modo que ele subiu aos céus, tá? Né? Volta na nuvem e ali na mesma região, né? Do Monte das Oliveiras, tá? Bom, eles vão voltar dali, né? No Monte das Oliveiras eles vão voltar até Jerusalém, distância ali mais ou menos de 917 metros, que é mais ou menos o que era permitido também no sábado, né? Já que eles se encontravam ali no sábado, tá? Então, toda a tradição judaica, inclusive, dos judeus que não acreditam em Jesus como Messias, tá? Zacarias 14, versículo 3 a 5, o Messias vai aparecer ali no Monte das Oliveiras, né? E aí, às vezes, a gente até brinca, né, com as pessoas, cada religião segue aí mais ou menos uma visão de apocalíptica do fato. Eu, Juliano, acredito que quando nós formos arrebatados, na verdade nós estaremos aqui e piscaremos os olhos e estaremos lá, no Monte das Oliveiras, né? Vendo ali o retorno do nosso Senhor. E ali nós subiremos aos céus com Ele, né? Faremos as bodas e voltaremos para reinar 1000 anos aqui com Jerusalém descido, né? Então é um pensamento um pouquinho diferente, né? Óbvio que Deus quiser, Jesus quiser descer lá em Jerusalém e a gente enxergar daqui, eu estou no Rio hoje, em Cabo Frio, a gente conseguiria, o poder de Deus não se discute, mas Deus costuma respeitar as suas leis, né? E então acredito muito nessa condição, tá? Bom, eles vão ali para o aposento do andar superior, onde eles estavam acomodados, podia ser o mesmo lá de Lucas 22, tá? Ou outra casa ou apartamento na cidade, podia ser um aposento no complexo do templo, tá? No complexo do templo haviam salas disponíveis para reunião, então poderia ser ali também. Nós vamos ter ali a presença os 11, na verdade, né, emissários, né, os 11 apóstolos, e vamos já ter a escolha de um 12º para substituir Judas, né? E diz ali que eles oravam com a mesma disposição, né? A oração da comunidade dos crentes, ela deve ter o coração e a mente unidos, né? Para que a oração tenha poder, né? É a razão e a emoção meio que trabalhando juntas mesmo, tá? E ali diz que eles estavam orando com algumas mulheres, tá? Ao contrário do que muita gente acredita, o judaísmo sempre concedeu um lugar de importância para as mulheres, tá? Só que existe uma tradição na sinagoga que era separar as mulheres por um véu, né? Então os homens ficavam de um lado, as mulheres ficavam do outro. Isso é para que nenhum tipo de paixão sexual ou visão distorcida pudesse atrapalhar o momento de oração. É claro que quando você vai para uma reunião de oração poderosa, essas preocupações elas vão desaparecer, né? Pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que vivem uma vida nova, que brigam com seus instintos, né? Que dominam ali o seu instinto, normalmente não vão se preocupar com essas coisas, tá? O texto não deixa muito claro, tá? Se eles estavam ali com algumas mulheres, implicava que eles estavam juntos, no mesmo ambiente, ou que eles pudessem estar numa mesma casa, tá? Separados como a tradição determinava, tá bom? Mas isso aí é irrelevante. E a gente vê que Maria e os irmãos Jesus estavam presentes, né? E mesmo que eles tenham ficado duvidosos num determinado momento, fica claro para a gente que eles entenderam ali no final. Bom, vai falar a respeito de Judas também, né? O texto diz que ele caiu de cabeça e morreu, ou inchou e derramou. A minha versão que eu li antes de estar falando para vocês aqui diz que o seu intestino foi esparramado, né? Bom, em Mateus 27, no capítulo 3, versículo 27, versículo 3 ao 10, nós vamos ler que os sacerdotes compraram o campo, né? E usaram o cemitério para estrangeiros, né? Daí o seu nome. E que Judas morreu ao se enforcar, tá? Então há uma diferença de relato aí, né? Provavelmente os sacerdotes consideraram que o dinheiro devolvido era do próprio Judas, né? Eles mesmos compraram o campo no seu nome. Santo Agostinho harmoniza aí essa situação, sugerindo que ele se enforcou e depois caiu, né? E aí nós vamos dar o nome desse local de Hakkaldama, né? Que é um termo em aramaico, tá? A gente tem que lembrar que na época as pessoas falavam aramaico, hebraico, grego, né?
Então, o Novo Testamento ele cita palavras às vezes nas duas línguas. E o campo de sangue, né? Comprado com dinheiro obtido de sangue, né? Onde Judas derramou o próprio sangue dele, tá? E onde estrangeiros, não judeus, eram sepultados. Bom, e aí nós vamos começar ali a escolha do novo apóstolo, né? E aí você tem ali Yosef Barsabá, né? Que é chamado de Justo, né? Ele tinha ali um nome latim, né, em latim, mas também um nome judaico, aramaico ali, significa filho do ancião, ou se você traduzir como Bar Shabá, seria filho do Shabá, filho do sábado, né, filho do descanso, tá? E nós vamos ver algo muito interessante, eles lançaram sorte, né? Pedro faz uma oração, né, coloca isso diante do Senhor e eles lançam sorte. Lançar sorte não é algo que surge aqui. Nós temos lá o sacerdote lá no tabernáculo, ele usava Urim e Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras que, quando você fazia ali os sorteios, determinavam a vontade de Deus. Então, colocava-se diante de Deus e fazia-se ali o sorteio. Uma dizia um caminho, outro dizia outro caminho. Um era sim, outro era não. Se você vai em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer que a sorte lançada no colo, mas a decisão vem de Adonai, né? Então, o que muita gente às vezes atribui a acaso, a destino, sorte, coincidência, na verdade é determinado por Deus, tá? Albert Einstein, por exemplo, quando ele vai expressar ali as objeções ao uso da teoria quântica, né? Que a teoria quântica faz da matemática probabilística, né? Ele diz assim, Deus não joga dados com o universo, né? Não é acaso, ele fica fazendo coisas ao acaso, né? E surge ali um novo apóstolo, Mateus, né? Mas que é traduzido para a gente na nossa Bíblia como Matias, tá? Ele vai ser acrescentado ali aos 11, diferente de Paulo, né? Muita gente acredita que Paulo é o 12º apóstolo, mas não, Paulo não tinha requisitos para tal. Paulo não deixou de ser um apóstolo. Ele era um apóstolo com autoridade para ser apóstolo, com Deus o utilizando para ser apóstolo, e não é à toa que no Novo Testamento é o segundo homem, nós vamos dizer assim, né? Nós vemos Jesus, mas vemos muitos ensinamentos de Paulo, né, sendo propagados. E Deus o honra dessa forma. Mas ele não pertence aos 12, né? Ele não pertence à primeira reunião. Ele é um apóstolo que vem depois. Amém? Então é isso, capítulo 1 de Atos, mais ou menos aí explicado para vocês. E se Deus quiser, a gente vai estar aí lançando mais vídeos para a gente terminar esse propósito até o final do ano, a gente terminar esse Novo Testamento, né, com as orientações, com o que eu puder estar passando daquilo que a gente aprendeu. E, se Deus quiser, até dezembro a gente está encerrando aí. Shalom.